O mundo que você vê é apenas uma casca, uma película fina que esconde uma realidade muito mais brutal. Enquanto você cuida da sua rotina, do seu trabalho e das suas contas, uma guerra está sendo travada. E a principal vítima não é o seu corpo, é a sua alma. Você já parou para pensar por que as decepções mais profundas vêm justamente das pessoas em quem você depositou toda a sua confiança? Porque os traumas mais dolorosos não cicatrizam com o tempo, mas sim se tornam raízes invisíveis que sabotam cada nova tentativa de felicidade. Muitas pessoas acreditam que a dor é apenas uma consequência natural da vida. Elas se acostumam a viver sob a sombra da amargura, do ressentimento e do medo, crentes de que esse é o destino final. Mas elas estão erradas, terrivelmente erradas. A verdade nua e crua, o trauma e a decepção, não são apenas fases difíceis. Eles são arquitetados. São ferramentas de cativeiro mental e espiritual desenhadas para paralisar o seu propósito e te prender em um loop perpétuo de sofrimento. É como se você estivesse como o homem exausto que ajoelha diante do poço seco na imagem que você já viu, tentando beber água de um poço que o céu já declarou como seco. Você gasta sua energia vital, seu tempo e seu amor em solo que não produz mais frutos para a sua evolução. E sabe qual é o pior inimigo que você enfrenta nessa batalha? Não é a pessoa que te traiu, não é o evento que te quebrou, é a mediocridade. A mediocridade espiritual que te convence a aceitar a dor como sua herança. O vírus silencioso que adora companhia e que está agora mesmo sentado ao seu lado na mesa de jantar, fofocando, reclamando e secretamente torcendo para que você nunca voe mais alto que a gaiola onde eles escolheram viver. É o que chamamos de cansaço invisível, que te drena antes mesmo de você sair da cama. Acorde. O arquiteto do universo não te criou para ser um prisioneiro do passado. O cansaço inexplicável que você sente, as portas que se fecham organicamente e o desconforto que se instala nas suas entranhas não são um castigo. São os sinais mais claros de que o seu tempo nesse território acabou. A dor que você sente hoje é a penugem macia do seu ninho sendo arrancada, para que você seja forçado a voar para onde o seu propósito te espera. Nós, seres humanos, insistimos em permanecer sob galhos secos, implorando por frutos em uma árvore que já morreu. Nós nos tornamos prisioneiros do comodismo, preferindo adoecer em um território familiar a ter a coragem de cruzar a fronteira em direção ao desconhecido. Mas o universo é dinâmico e Deus tem ferramentas específicas para nos colocar em movimento. Se você está cansado de viver rastejando no ninho, se você sabe que foi feito para a expansão, então você precisa ouvir esta revelação até o final. Nós vamos, juntos, desmascarar os 5 sinais práticos e inquestionáveis de que o seu ciclo nessa atual estação chegou ao fim absoluto. Prepare-se para um choque de realidade que vai abrir os seus olhos e libertar a sua alma do cativeiro do passado. Mas antes, sele esta palavra de libertação na sua consciência. Deixe seu sinal registrado para o universo. Desça até os comentários e escreva com a convicção de quem está batendo as asas. Eu aceito o novo nível. Isso fortalece a nossa egrégora aqui nos sinais do céu e avisa ao seu subconsciente que você não aceita mais se diminuir. Inscreva-se agora e ative as notificações para receber o próximo sinal. Fique em paz e mantenha os olhos fixos na borda do ninho. A libertação já começou. A dor que você sente quando o amor que você investiu é transformado em desprezo. O vazio que se instala quando a confiança de uma vida é quebrada em segundos por uma única mentira. A paralisia que te consome quando um evento súbito despedaça o seu senso de segurança e futuro. Nós chamamos esses momentos de traumas e decepções, mas a verdade
é que essas palavras são apenas rótulos fracos para o que eles realmente são. Arquitetos de um cativeiro mental e espiritual invisível. Muitos de nós passamos a vida ajoelhados diante do poço seco das nossas dores passadas. Como o homem que você vê agora, nós nos agarramos ao balde vazio do que poderia ter sido, implorando por um gole de paz em um solo que o céu já declarou como estéril. Nós revisitamos a cena da rejeição, reprisamos as palavras ofensivas, reabrimos as feridas do abuso, crentes de que, se sofrermos o suficiente, a realidade mágica irá mudar. Mas ela não muda. O que muda é apenas a profundidade do nosso próprio buraco. O trauma não é apenas um evento que aconteceu. É o vírus da mediocridade que se instalou na sua alma, roubando a sua energia vital e te convencendo de que a amargura é a sua herança natural. Acorde. O arquiteto do universo não te criou para ser um guardião do cemitério das suas decepções. A sua incapacidade de soltar o passado não é prova de lealdade. É a prova de que você foi capturado. E sabe qual é o pior inimigo nessa batalha? Não é a pessoa que te quebrou, não é o evento que te traumatizou. É a mediocridade espiritual que te convence a aceitar a dor como sua herança. É o vírus silencioso que adora companhia e que está agora mesmo sentado ao seu lado na mesa de jantar, fofocando, reclamando e secretamente torcendo para que você nunca voe mais alto que a gaiola onde eles escolheram viver. É o que chamamos de cansaço invisível, que te drena antes mesmo de você sair da cama. Quando você está preso nesse loop, a sua mente para de produzir sonhos e começa a produzir reprises. Você se torna um refém do comodismo, preferindo adoecer em um território familiar a ter a coragem de cruzar a fronteira em direção ao desconhecido. Mas o universo é dinâmico e Deus tem ferramentas específicas para nos colocar em movimento. Se você está cansado de viver rastejando no ninho, se você sabe que foi feito para a expansão, então você precisa ouvir esta revelação até o final. Nós vamos juntos desmascarar os 5 sinais práticos e inquestionáveis de que o seu ciclo nessa atual estação chegou ao fim absoluto. Prepare-se para um choque de realidade que vai abrir os seus olhos e libertar a sua alma do cativeiro do passado. A primeira coisa que você precisa entender é que o arquiteto do universo não trabalha com o lamento, ele trabalha com o decreto. A sua dor não é um erro na programação divina. Ela é o sinal do céu mais claro de que a nuvem de Deus está se movendo para te levar ao próximo nível. Mas para subir, você precisa soltar o que está te prendendo na planície. Neste vídeo, nós não vamos nos limitar a teorias abstratas. Nós vamos fundir a blindagem mental do estoicismo prático com a imunidade espiritual da fé cristã. Vamos pegar as ferramentas de clareza brutal do imperador estoico Marco Aurélio e uni-las à sabedoria restauradora do Criador, para te entregar um filtro de proteção absoluto contra a contaminação da mediocridade alheia e do seu próprio cativeiro mental. Se você está cansado de ser a vítima e quer se tornar o imperador do seu próprio destino, o tempo acabou. Acorde. Muitos de vocês sofrem com o que chamamos de trauma de repetição. Você acredita que o problema é o evento em si, mas o problema é o seu apego ao evento. Marco Aurélio, o imperador estoico, governou o Império Romano no meio do caos, da guerra, das pestes e das traições. Ele não passava o dia lamentando o que os outros lhe faziam. Ele passava o dia blindando a sua mente. Ele nos ensinou que a perturbação não vem dos eventos externos, mas da nossa própria opinião sobre eles. O trauma não é o abuso. O trauma é a narrativa que você criou sobre o abuso e que continua repetindo na sua cabeça. Se você continua a alimentar a história de "eu fui traído", você continua a viver na traição. Essa visão estoica parece dura, mas ela é o primeiro passo da libertação cristã, a verdade.
Jesus Cristo disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A primeira verdade dura é: o que aconteceu, aconteceu. Você não pode mudar o passado. O que você pode mudar é o seu decreto sobre ele agora. A superação não é o esquecimento. A superação é o discernimento. É o momento em que você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que isso me ensinou? Esse é o choque de realidade que te move para o próximo nível. Sêneca, outro filósofo estoico, dizia que o sábio é como o fogo. Tudo o que ele toca, ele usa para queimar. Você precisa usar o fogo da sua dor para queimar a mediocridade, a reclamação e o vitimismo da sua vida. E Deus, o arquiteto, usa esse mesmo fogo para purificar a sua alma e te preparar para a sua verdadeira missão. A mediocridade é contagiosa e ela adora a companhia. Se você continua a conviver com âncoras, com pessoas que se alimentam do drama e do sofrimento, você nunca vai curar o seu trauma, porque o ambiente delas se alimenta da sua amargura. Marco Aurélio nos convoca a encarar a realidade. Conviver com a mesquinhice, por obrigação ou covardia, acaba por corromper a nossa própria alma. A sua mente e o seu espírito reagem ao ambiente. Se você se senta à mesa com amigos de longa data e percebe que as conversas parecem vazias, que os planos compartilhados soam como um eco distante, entenda o sinal do céu. A mesa ficou pequena. O assunto acabou. Você mudou de frequência e continuar forçando o encaixe só vai gerar frustração. Muitas pessoas sofrem com esse sinal porque o interpretam como rejeição ou isolamento. Elas se mutilam psicologicamente para caber na caixinha que o grupo preparou para elas, escondendo sua inteligência, sua prosperidade ou seus sonhos de crescimento para não incomodar. Sêneca dizia que o sábio sabe a hora de recolher as suas velas, quando o vento do ambiente não é mais favorável à navegação. Se para ser aceito você precisa sufocar quem você é, esse território se tornou uma prisão para a sua identidade. Sempre haverá pessoas na planície, na mediocridade, que vão se ressentir com o seu movimento de subida. Elas vão dizer que você mudou, que você ficou arrogante, que você as esqueceu. Mas a verdade é que o arquiteto do universo cortou o suprimento invisível que te alimentava ali. Não é um castigo. É o sinal mais claro de que o seu tempo nesse lugar acabou e a nuvem de Deus está se movendo para te levar ao próximo nível. E para subir no elevador do Criador, você precisa ter a coragem de deixar quem não pode aguentar a altitude. Você foi feito para a expansão, e essa dor que você sente é a penugem macia do seu ninho sendo arrancada, para que você seja forçado a voar. A mediocridade espiritual adora a paralisia. O trauma e a decepção são as suas ferramentas favoritas para te prender no ninho, implorando por frutos em uma árvore que já morreu. Mas a sabedoria cristã e a blindagem estoica nos ensinam que o sofrimento é apenas a ferramenta de purificação do decreto divino. Quando você entende que a perturbação não vem dos eventos, mas da sua própria opinião sobre eles, estoicismo, e que o Criador já preparou o seu próximo nível, cristianismo, a decepção se torna um filtro de proteção e o trauma se torna um degrau de ascensão. Pare de tentar sintonizar uma rádio da planície quando você já está no topo da montanha. Pare de gastar sua energia vital em um solo estéril. A libertação já começou. Nós estabelecemos que o trauma e a decepção são arquitetos de um cativeiro mental e espiritual invisível. Mas como na prática esse cativeiro é construído e, mais importante, mantido? Ele é mantido através de uma complexa rede de lealdades invisíveis. Muitos de nós sofremos com uma necessidade patológica de sermos leais ao que nos feriu, simplesmente porque é o que conhecemos.
É o cansaço invisível que te convence de que o sofrimento é o seu estado natural e que a paz é uma exceção que você não merece. Muitos de vocês sofrem com o que chamamos de necessidade de pertença. Você se acostumou a viver sob os galhos secos da reclamação e do vitimismo do seu círculo social, aceitando a mediocridade espiritual deles como se fosse a sua. Marco Aurélio, o imperador estoico, governou Roma cercado de intrigas e conspirações, mas ele nos ensinou que a perturbação não vem dos eventos externos, mas da nossa própria opinião sobre eles. A maior traição que você sofre não é a do outro, é a da sua própria mente, que continua reprises de dor e rejeição, validando a narrativa de que você foi uma vítima inocente e não um imperador que foi capturado. Acorde. O arquiteto do universo não te criou para ser um refém do comodismo. O cansaço inexplicável que você sente, as portas que se fecham organicamente e o desconforto que se instala nas suas entranhas não são um castigo. São os sinais mais claros de que o seu tempo nesse território acabou. A dor que você sente hoje é a penugem macia do seu ninho sendo arrancada, para que você seja forçado a voar para onde o seu propósito te espera. Mas, para subir no elevador do Criador, você precisa ter a coragem de deixar quem não pode aguentar a altitude. Sempre haverá pessoas na planície, na mediocridade, que vão se ressentir com o seu movimento de subida. Elas vão dizer que você mudou, que você ficou arrogante, que você as esqueceu. Mas a verdade é que o arquiteto do universo cortou o suprimento invisível que te alimentava ali. Não é um castigo, é o sinal mais claro de que o seu tempo nesse lugar acabou e a nuvem de Deus está se movendo para te levar ao próximo nível. E para subir, você precisa usar o fogo da sua dor para queimar a mediocridade, a reclamação e o vitimismo da sua vida. E Deus, o arquiteto, usa esse mesmo fogo para purificar a sua alma e te preparar para a sua verdadeira missão. A mediocridade é contagiosa e ela adora companhia. Se você continua a conviver com âncoras, com pessoas que se alimentam do drama e do sofrimento, você nunca vai curar o seu trauma, porque o ambiente delas se alimenta da sua amargura. Marco Aurélio nos convoca a encarar a realidade. Conviver com a mesquinhice por obrigação ou covardia acaba por corromper a nossa própria alma. A sua mente e o seu espírito reagem ao ambiente. Se você se senta à mesa com amigos de longa data e percebe que as conversas parecem vazias, que os planos compartilhados soam como um eco distante, entenda o sinal do céu. A mesa ficou pequena. O assunto acabou. Você mudou de frequência e continuar forçando o encaixe só vai gerar frustração. Muitas pessoas sofrem com esse sinal porque o interpretam como rejeição ou isolamento. Elas se mutilam psicologicamente para caber na caixinha que o grupo preparou para elas, escondendo sua inteligência, sua prosperidade ou seus sonhos de crescimento para não incomodar. Sêneca dizia que o sábio sabe a hora de recolher as suas velas quando o vento do ambiente não é mais favorável à navegação. Se para ser aceito você precisa sufocar quem você é, esse território se tornou uma prisão para a sua identidade. A mediocridade é contagiosa e a âncora mais perigosa é aquela que você chama de melhor amigo. Acorde. Tentar sintonizar uma rádio da planície quando você já está no topo da montanha só vai encher a sua mente de estática e dor. Marco Aurélio nos convoca a encarar a realidade. Conviver com a mesquinhice por obrigação ou covardia acaba por corromper a nossa própria alma. O seu corpo e a sua mente reagem ao ambiente. Se você se senta à mesa com amigos de longa data e percebe que as conversas parecem vazias, que os planos compartilhados soam como um eco distante, entenda o sinal do céu. A mesa ficou pequena. O assunto acabou. Você mudou de frequência e continuar forçando o encaixe só vai gerar frustração.
Muitas pessoas sofrem com esse sinal porque o interpretam como rejeição ou isolamento. Elas se mutilam psicologicamente para caber na caixinha que o grupo preparou para elas, escondendo sua inteligência, sua prosperidade ou seus sonhos de crescimento para não incomodar. Sêneca dizia que o sábio sabe a hora de recolher as suas velas quando o vento do ambiente não é mais favorável à navegação. Se para ser aceito você precisa sufocar quem você é, esse território se tornou uma prisão para a sua identidade. A mediocridade é contagiosa e a âncora mais perigosa é aquela que você chama de melhor amigo. A superação não é o esquecimento. A superação é o discernimento. É o momento em que você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que isso me ensinou? Esse é o choque de realidade que te move para o próximo nível. Sêneca dizia que o sábio é como o fogo. Tudo o que ele toca, ele usa para queimar. Você precisa usar o fogo da sua dor para queimar a mediocridade, a reclamação e o vitimismo da sua vida. E Deus, o arquiteto, usa esse mesmo fogo para purificar a sua alma e te preparar para a sua verdadeira missão. A mediocridade espiritual adora a paralisia. O trauma e a decepção são as suas ferramentas favoritas para te prender no ninho, implorando por frutos em uma árvore que já morreu. Mas a sabedoria cristã e a blindagem estoica nos ensinam que o sofrimento é apenas a ferramenta de purificação do decreto divino. Quando você entende que a perturbação não vem dos eventos, mas da sua própria opinião sobre eles, estoicismo, e que o Criador já preparou o seu próximo nível, cristianismo, a decepção se torna um filtro de proteção e o trauma se torna um degrau de ascensão. Pare de tentar sintonizar uma rádio da planície quando você já está no topo da montanha. Pare de gastar sua energia vital em um solo estéril. A libertação já começou. Nós entendemos a anatomia do cativeiro mental e a força das lealdades invisíveis que nos prendem ao sofrimento. Agora, precisamos lidar com a ferida aberta, a decepção. De todas as dores da alma, a decepção é a mais insidiosa, porque ela é uma violação direta da nossa esperança. É o colapso de uma estrutura de confiança que nós levamos anos para construir. Mas o estoicismo e a fé cristã nos revelam que o sofrimento causado pela decepção não vem da traição alheia, mas da nossa própria idolatria da parceria humana. A superação não é o esquecimento. A superação é a redefinição da fonte da sua segurança. Sêneca, o filósofo estoico que foi tutor e vítima do imperador Nero, nos ensinou que a decepção é a consequência de se basear a felicidade em coisas que estão fora do nosso controle. Quando você deposita a sua esperança de futuro em um homem, em uma mulher, em um sócio ou em uma amizade, você está, sem perceber, construindo um altar a um ídolo falso. Você está transferindo o decreto da sua paz das mãos do Criador para as mãos falhas e inconstantes de um ser humano. E quando esse ser humano falha, e ele vai falhar porque é imperfeito, o seu mundo desaba não porque ele te traiu, mas porque o seu ídolo quebrou. Acorde. A sua paz é um território sagrado que não pode ser terceirizado. A decepção é o sinal do céu que te avisa que você estava construindo sua casa na areia da aprovação alheia e não na rocha da providência divina. O Criador permitiu a quebra da parceria para derrubar o ídolo que você criou e para te forçar a sintonizar a rádio do topo da montanha, onde a sua segurança é baseada em princípios eternos e não em acordos humanos. A decepção não é um castigo. Ela é o filtro de proteção do arquiteto do universo, limpando o seu caminho de quem não pode suportar a altitude do seu próximo nível. Muitos de vocês sofrem com o que chamamos de necessidade de pertença.
Há grupos que o céu já decretou como estéreis. Você se recusa a soltar âncoras, como o amigo de infância ou o parceiro de longa data, por apego ou covardia, ignorando os sinais óbvios de que o ciclo acabou. Sêneca dizia que o sábio é como o fogo. Tudo o que ele toca, ele usa para queimar. Você precisa usar o fogo da sua dor para queimar a mediocridade do seu ambiente. E o arquiteto usa esse mesmo fogo para purificar a sua alma e te preparar para o novo nível. Tentar ressuscitar relacionamentos ou parcerias que o céu já sepultou é uma forma de rebelião espiritual. É como o homem exausto na imagem do poço seco, tentando beber de uma fonte que o decreto divino já declarou como estéril. Você gasta sua energia vital em um solo que não produz mais frutos. O choque de realidade estoico é aceitar que o fim de um ciclo é tão natural quanto a mudança das estações. Resistir ao fim é o mesmo que tentar reter o vento entre os dedos. Você só vai gastar energia e terminar de mãos vazias. Recolha a sua dignidade, perdoe os erros do caminho e aceite que o bloqueio de hoje é a liberação para o seu verdadeiro amanhã. A libertação já começou. A essa altura da caminhada, você já compreendeu que a decepção é o colapso de um altar idólatra e que o cativeiro mental se alimenta de lealdades invisíveis. Mas existe uma fronteira ainda mais profunda que precisa ser cruzada se você quiser a cura real: o território do perdão estoico e da redenção cristã. Muitos homens e mulheres permanecem estagnados na vida porque confundem perdão com fraqueza ou com a obrigação de trazer o agressor de volta para a mesa. Eles dizem: eu não posso perdoar o que me fizeram porque o que fizeram foi injusto. E ao dizerem isso, assinam voluntariamente o termo de renovação do próprio cativeiro. O choque de realidade que o estoicismo nos traz sobre o perdão é de uma clareza brutal. Marco Aurélio escreveu em suas meditações uma frase que deveria ser gravada na mente de todo aquele que busca imunidade espiritual. A melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se parecer com ele. Quando você retém a mágoa, quando você alimenta o rancor e passa os seus dias arquitetando planos de dar o troco ou esperando que a justiça cáustica destrua quem te feriu, você está se tornando o espelho do seu agressor. Você está permitindo que a maldade dele dite a sua frequência mental. Você se torna escravo do ato dele. O perdão estoico não é um ato de caridade com o outro. É um ato de egoísmo inteligente com a sua própria mente. É olhar para a traição e dizer: você quebrou o nosso acordo e isso diz respeito ao seu caráter, não ao meu controle. Eu não vou queimar o meu óleo sagrado alimentando o fantasma da sua falha. Essa libertação racional encontra o seu ápice na teologia cristã da cruz. O perdão na fé cristã é a expressão máxima do esvaziamento do ego. Quando Jesus Cristo, no momento mais agudo da dor física e da humilhação pública, olha para aqueles que o crucificavam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava validando a injustiça do ato. Ele estava revelando que aqueles homens operavam sob o vírus da ignorância espiritual e da mediocridade do mundo. Ele se recusou a permitir que o pecado deles poluísse a pureza da sua missão eterna. O perdão cristão é o decreto de que o seu futuro é grande demais para ficar amarrado ao erro de quem ficou para trás. Acorde. Perdoar não significa que você deve abrir a porta e convidar quem te traiu para sentar na sua mesa novamente. Isso não é cristianismo, isso é tolice. A Bíblia nos exorta a sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E a prudência estoica te lembra de que o caráter de uma pessoa é o seu destino. Se alguém demonstrou ser uma âncora, se alguém provou que carrega o vírus da inveja velada ou da sabotagem invisível, o perdão limpa o seu coração do veneno, mas o discernimento fecha a porta da sua vida para sempre. Você perdoa
para libertar a sua alma do passado e se afasta para proteger o propósito do seu amanhã. Muitas pessoas passam anos em sofrimento silencioso porque acreditam que o perdão exige um acerto de contas humano, um pedido de desculpas que nunca vai chegar. Elas esperam que o sócio corrupto confesse o erro, que o parceiro infiel chore de arrependimento ou que o amigo traidor reconheça a injustiça. Pare de mendigar por justiça na planície da mediocridade. O arquiteto do universo opera em uma escala muito mais alta. Quando o céu permite que uma sociedade seja desfeita ou que uma aliança seja quebrada de forma dolorosa, o decreto divino já foi emitido. A própria estagnação e a cegueira espiritual daquelas pessoas já são o preço que elas estão pagando por terem se levantado contra o seu propósito. A sua única obrigação é recolher as suas velas, manter os olhos fixos na luz do topo da montanha e caminhar. A dor que você sentiu não foi para te destruir, mas para te dar a imunidade mental necessária para governar o império que Deus preparou para a sua vida. O tempo da lamentação acabou. A resiliência psicológica e a força da fé estão se fundindo agora para quebrar as últimas amarras do seu cativeiro. Chegamos agora ao topo da montanha, ao momento em que a resiliência psicológica e a força da fé se fundem para consolidar a sua imunidade espiritual. Você passou pelo filtro da verdade, entendeu o colapso dos altares humanos, quebrou as lealdades invisíveis e lavou a sua alma com o óleo do perdão soberano. O que resta fazer agora? Resta assumir o controle do império que o arquiteto do universo desenhou para a sua vida. Resta compreender que cada cicatriz que você carrega no corpo e no espírito não é uma marca de vergonha, mas uma medalha de honra de um imperador que sobreviveu à pior das batalhas, a batalha contra o cativeiro de si mesmo. O choque de realidade definitivo que a filosofia estoica e a fé cristã nos entregam é que o sofrimento só tem poder se for estéril. Se a sua dor serve apenas para gerar reclamação, ela é uma prisão. Mas se a sua dor gera transformação, ela se torna um portal para o novo nível. Marco Aurélio nos lembrava constantemente da brevidade da vida, a memento mori, nos convocando a não desperdiçar um único segundo com aquilo que não edifica a nossa virtude. O que passou está fora do seu controle, pertence ao passado e ao julgamento divino. O que está no seu controle é o dia de hoje. O próximo passo, a próxima decisão, a próxima aliança baseada em princípios eternos. Pare de olhar para trás, tentando decifrar os mistérios da traição alheia. E comece a olhar para a frente, para o horizonte que Deus já deixou limpo para o seu avanço. Acorde. O tempo de carregar o peso morto do passado acabou. As portas que o Criador fechou na sua vida antiga não vão se reabrir. E tentar forçá-las é um ato de rebeldia contra o seu próprio destino. Aceite o fechamento dos ciclos com a altivez de um sábio e a fé de um verdadeiro escolhido. O arquiteto do universo removeu as âncoras da sua vida porque o vento da nova estação já começou a soprar, e ele é forte demais para estruturas frágeis e mesas pequenas. O cansaço invisível deu lugar à clareza brutal, e a paralisia do trauma foi quebrada pelo decreto do movimento. Se você acompanhou esta revelação profunda até este momento exato e sente que a fumaça escura do cativeiro mental finalmente se dissipou da sua mente, eu quero te fazer o convite de poder definitivo. Não saia deste vídeo da mesma forma que entrou. Sele esta palavra de restauração na sua consciência agora mesmo. Desça até os comentários e escreva com a autoridade de quem assumiu o trono da própria história. As correntes foram quebradas. Eu assumo o meu propósito. Registrar esse sinal é o seu primeiro ato de movimento prático rumo à expansão.
E se você reconhece o valor desta luz e quer caminhar ao nosso lado, blindando a sua mente e fortalecendo a nossa missão de levar essa clareza a milhares de almas exaustas, clique no botão abaixo e torne-se membro do canal Sinais do Céu. O seu apoio como membro é o que sustenta a nossa egrégora de conhecimento autoral e profundo. Aproveite também para se inscrever, ativar todas as notificações e compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você sabe que ainda está chorando diante de um poço seco. Fique em paz. Mantenha o seu filtro de proteção ativado, não aceite menos do que o topo da montanha e lembre-se sempre, o céu já emitiu o decreto da sua libertação. Até o próximo sinal.